observador, porque aqui eu trarei a verdade para aqueles que aguentam ouvir. Eu não tenho papas na língua e mais uma vez, e também pela última vez, irei trazer o meu relato aqui. Como o canal do Tatuado e outros que tinham meu relato foram derrubados, chegou a hora de mais uma vez trazer a verdade, porque esse relato é um dos maiores relatos aqui entre os masculinistas, no qual comprova de uma vez por todas que elas amam o grotesco e o bizarro, que elas amam o mal na mais pura essência, que elas adoram e reverenciam o diabo encarnado no homem, certo? Que preferem se entregar à luxúria e aos prazeres carnais da forma mais depravada possível. Então vocês estão preparados para essa jornada? Estão preparados para essa tonelada de Black Pill? Venham, meus amigos. A reunião de família vai começar. Então vamos nessa. Olá, meus amigos. Essa abertura foi meio sombria, né? Felizmente eu gosto de dramatizar as coisas, mas é apenas uma, como eu devo dizer, uma bobagem, uma brincadeira, só para a gente dramatizar tudo e ficar divertido. Mas o que eu vou contar aqui é a última vez que eu vou contar esse relato, porque isso não quer dizer mais nada para mim. Já superei totalmente, me curei totalmente e o meu antigo morreu. O meu Black Pill, meu antigo eu se foi. Quando o cara desapega é tão bom, gente, tão bom. Então, sem mais delongas, vamos pro relato. Dezembro de 2013, eu reencontrei um primo da minha mãe, que também de certa forma é parente meu, certo, que mora numa cidade vizinha, certo? Eu havia o conhecido fazia um ano antes, certo? Um casamento de uma irmã dele, mas essa que seria a minha ex, certo? Eu não conheci nessa época, não sei o que foi, porque mais os caminhos da gente não se encontraram, a gente não se conhecia nessa festa. Então, eu batendo papo e tal, perguntando se ia ter alguma coisa pra mim ir lá, alguma festa, alguma coisa, ele disse, vai ter uma formatura de uma irmã, certo? Então, eu disse, qual delas? Aquelas meninas pequenas, eu tinha várias irmãs, eu disse, aquelas meninas pequenas já vão se formar. Ele disse, não, vai ser, aí disse o nome dela, né? Vai ser fulana que vai se formar. Eu digo, essa eu não conheci não. Aí ele disse, se quiser ir, pode ir, ele me convidou. Então eu não sei o que deu em mim, eu achei essas festas do povo do sítio, eles moravam na zona rural da cidade vizinha, gente, só pra constar. Eu achava essas festas da zona rural divertidas, porque era o pessoal simples, os matutão fazendo aquela onda e tal, bebida pra lá e pra lá. Era bacana, sabe? Aí eu resolvi ir pra essa formatura. Era num domingo à noite, eu lembro como hoje. Tava chovendo, mas eu peguei a moto de uma prima, né? Chamei meu tio, meu doido da cabeça, pra ir comigo. A gente foi, certo? Chegando lá, foi quando eu finalmente conheci ela, aquela que viria a ser o maior amor e a maior decepção da minha vida, certo? Que destruiu o que já restava do meu coração. Vou ser melodramático, eu vou melodramatizar o vídeo para ficar bem divertido, para ficar interessante de ouvir aquela história, certo? E eu não sei o que deu em mim. Eu já era bem informado das coisas, já não era mais... Eu me coloco nessa época como um pílula roxa. Eu já sabia de muita coisa, já tinha sofrido muita pancada de cacetada de vagabunda, de capivara na adolescência, de patricinha, filhinha de papai. Eu já estava bem informado de muita coisa. Já tinha sido incel, já tinha sido obeso, um bocado de moído aí. Tinha superado muita coisa na minha vida, já por culpa de mulheres, certo? Mas ela era especial nessa época, né? Ela foi criada assim na família, né? Menina de família, era virgem, era nova, tava se formando, né?
Nunca tinha tido nenhum namorado, só tinha ficado brevemente com alguns rapazes, algumas besteiras, algumas beijocas de escola, nada demais, certo? Até porque a tia dela era conservadora e tal, era funcionária pública e tal e tal, funcionária concursada, só pra constar. E eu não sei o que deu em mim e nela. A gente nem se falou muito, se conhecemos lá. Eu fui dar os parabéns pela formatura, ela com aquele jeitinho bem feminina, como é que diz? Feminilizada, né? Eu não sei nem pronunciar direito. Feminilizada, não sei se é assim que se chama. Bem doce. Ela era bem doce, bem carinhosa, bem. Eu fui dar os parabéns a ela, veio me abraçar. Aquele jeito bem fofo que ela tinha, de menina mesmo, cara. Que deixava qualquer um assim. Aquele jeitinho de moça que o cara. Aquele jeito inocente que deixa qualquer homem apaixonado, sabe? Mas na hora eu não sentia atração de nada. Ela era loira, magra, alta, certo? De rosto bem redondinho, certo? O cabelo dela não era loiro, ela era assim, pra ser loira, né? Ela bem branquinha, os olhos dela eram um azul bem bonito, ela tinha os olhos bem redondinhos, bem redondo mesmo, o rosto bem redondo, os olhos azuis puxados para verde. Eu não sei, os olhos daquela menina eram os olhos mais lindos que eu já vi na vida, eu confesso. Os olhos mais bonitos que eu já vi na minha vida, em qualquer mulher que eu já peguei, já transei, já vi o cara. Ela foi a que tinha os olhos mais bonitos, isso aí eu concordo. Certo? Um azul puxado para verde. Tinha aquele narizinho largo, mas tinha aquela boquinha de anjo mesmo. Ela parecia um anjo, inclusive eu chamava ela de anjo, meu anjo, né? Mas até aí eu não sentia atração, né? Não senti atração de nada. Aí terminou a formatura e tal. Eu bebi lá, dei a festa malzona. Tá ligado? Bebi lá, dei carrega e tal. Aproveitei a festa, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu não tirava aquela menina da cabeça. E os parentes começaram a falar: não, é uma menina direito, não sei o que. É uma aluna exemplar, tem vários. Ela tinha mesmo uma coleção de certificados na parede lá de boa aluna nota 10. Com uma coleção de certificado na parede de aluno inteligente. Ainda hoje eu fico perplexo como uma pessoa dessa, com tanto potencial pela frente, se tornou o que se tornou, gente. É triste, cara. Muito triste. E eu fiquei perdidamente, assim, naquela paixão. Não tirava ela da cabeça, não sabia o porquê. Porque, comparado, ela era assim, tinha seus encantos, certo? Eu boto ela como uma nota 5, nota 6 no máximo. Ela tinha seus encantos, como eu já falei, que era mais o jeito dela, certo? Eu coloco ela como nota 5, nota 6. Eu era, nessa época, um shed. Eu era um nota 8, talvez até 9. Gostava de me vestir de preto, cabelo arrupiado e tal. Usava barba assim, uma barba bem cortada, assim, bem feita, sabe? Fisco da porra. Praticava corrida como hoje eu pratico, mas se for comparar eu hoje naquela época, aquele tempo eu tava bom demais, cara. Top, usava só aquelas camisas bem com gola V preta, bem ajustada, bem apertada assim, fisco da porra, fisco de atleta mesmo. O pessoal até perguntava: tu faz academia? Não, eu não faço academia, eu pratico corrida, certo? Porque eu sempre preferi assim, já depois que eu superei a obesidade, praticar assim, para ficar exercício mais aeróbico, calistenia, essas coisas mais para ficar mais definido, sabe? E eu não tirava ela da cabeça, certo? Com o passar do tempo, dos dias, passou-se então, foi no domingo, passou-se então, eu também pedi o Facebook dela, né? E a gente começou a se falar. Ela veio puxar conversa comigo, não fui eu que puxei conversa logo de cara, não. Querendo as fotos, que eu tinha levado uma câmera bem top que eu peguei emprestado com a prima pra tirar as fotos da gente e tal e tal. E foi divertido pra caramba. Aí ela pediu essas fotos, até começou a puxar conversa, e ficava puxando conversa, e eu não sabia o que era que ela queria. E também depois, quando eu dei por mim, eu já tava falando de. Eu tava falando de que tava gostando dela, sendo romântico. Eu não sabia o que deu em mim. Que eu não era mais besta. É o jeito dela, certo? Eu não sabia o que foi que deu em mim, certo? E quando deu fé que não, já tava rolando alguma coisa, né?
Ela disse, vem aqui para nós conversar a respeito. Ficar e conversar a respeito disso, né? Eu tinha falado muito, já tava. Aí, quando chegou lá, como eu já falei antes, ela. Quem lembra no meu outro canal, eu falei já da família dela, que a mãe dela é uma viúva. Sofre com esquizofrenia pesada. Não é esquizofrenia leve não, gente. É esquizofrenia pesada. Mãe dessa menina. Então, como o pai dela já havia morrido, ela tinha muitos irmãos. A tia que morava no sítio ao lado é quem era responsável por esse pessoal, certo? Era responsável por esse pessoal. Tutora, melhor dizendo. Para quem não sabe, o tutor ele assume a responsabilidade por um doente mental ou que sofre alguma patologia para tomar conta do benefício do mesmo e se responsabilizar por qualquer ato que o mesmo ia acontecer, a saúde, etc, entendeu? Então ela, de certa forma, é tutora das meninas, né, da rapaziada toda lá. Família grande, certo? E continuando aqui, esse relato vai ficar comprido, já vai com 9 minutos, mas eu tenho que contar detalhado porque é a última vez, gente. É a última vez. Eu vou postar no BitChute, postar no YouTube, porque vai ser a última vez. Vai ficar um relato tipo parecido com os do Vitor. Chegou lá, ela quis, a gente falou e tal, a gente decidiu que queria namorar. Vocês podem até pensar, foi brevemente, mas nem eu nem ela sabia o que estava acontecendo. Rolou uma puta de uma atração, tá ligado? O popular, você meloso. Amor à primeira vista. Como que hoje eu ligo pra isso. Mas teve um problema sério aí nesse meio. Tem a tal da tia, né? Que eu tinha que ir falar com ela. Quem diabo hoje em dia faz isso, Jason? E pedir pra tia pra namorar com... Ai, te lascar pra lá, porra. Eu fiquei meio assim, eu digo, eu sou vendedor, sou bom na lábia, vamos torcer pra... Aí eu fui lá conversar com essa mulher no outro dia pela manhã, dormi na casa desse pessoal, no outro dia pela manhã, certo? Essa mulher já me recebeu mal. Partiu logo pra ignorância, com agressões verbais, não xingando, mas com indireta após indireta. Criticou a minha família que é rica, eles não vão aceitar, não sei o que. Diz poucas e boas comigo, gente. Diz piada, diz que relacionamento de primo não dá certo, um monte de piada, sabe? Pegou pesado comigo e era alterada, entendeu? Bem alterada, tá ligado? Bem alterada. Eu confesso, gente, eu fui tratado como que eu era um marginal, certo? Eu fui tratado como que eu era um... Aí depois com desculpa, não é porque você não conhece direito, não sei o que, eu digo, tá certo. Mas terminou aceitando, ela aceitou na marra, mas aceitou, certo? Aceitou cheio de indireta, com injúrias, com piadas de mau gosto, pequenas indiretas, humilhação, certo? Mas aceitou na marra, mas aceitou. Continuando aqui, meus amigos. Começou o relacionamento, né? Eles no começo, como eu acabei de dizer, não me aceitaram logo de cara, não. Lembrando, eu era de família, né? Eu sou de família, de gente importante, né? Meu pai não é mais rico, mas a gente já foi rico. Certo? Como eu acabei de dizer há poucos minutos, ela já criticou porque a minha família paterna é riquíssima, não vai aceitar, não sei o que. Eu digo que eles falam, o texto falar, não me interessa. Eu sou eu, eles são eles, certo? Aí a gente começou o relacionamento, aí comecei a se pegar pesado comigo. Eu não tinha moto para ir nessa cidade vizinha, que eu tinha que ir lá, me botaram um regulamento da porra lá. No começo, né? Ela também tava ainda atingindo a maioridade nessa época, eu tava com 17 anos, eu tava com 20, certo? Aí eu tinha que pegar essa mesma moto emprestada com essa outra prima lá, que morava perto da minha casa, na minha cidade, que também era outra confusão, sabe? Era uma confusão do caralho. Ela não queria emprestar todos os finais de semana, que era quando eu podia ir lá, que eu podia dar uma escapuleira no meu trabalho lá. Emprestava na marra, porque ela também queria fazer não sei o que, a moto era dela, ficou essa marra. E esse pessoal lá pegava pesado comigo, gente. Só era indireta e tal e tal. E eu confesso, foi janeiro, fevereiro, março, quando foi em abril, já chegando em maio, eu e meu pai fizemos um acordo com essa prima para ficar com essa moto e acertando a dívida, certo? No valor da moto. Eu comprei a moto, menino, melhor dizendo, certo?
E fiquei indo lá. Essa questão foi resolvida, essa questão do problema da moto. Aí esse povo começaram a se acostumar com a minha presença, certo? Aí depois foi passando o tempo, né? Aí dessa moto eu comecei a trabalhar, fui para outra moto melhor um pouco. Era uma 125, eu fui para uma cara de gato 150, Titan 150 2011, semi-nova, top de linha. Certo? Toda completa, freio a disco, tudo. Não era nem a SD, era a EX, que era a mais boyzinho que tinha. Aí esse povo já começaram a me tratar melhor. Já tava começando a arrumar as coisas, né? Aí passou-se mais um ano, né? O relacionamento no começo é só mil maravilha. Ela mandava mensagem pra mim todo dia. Eu te amo muito, muito pra sempre. Toda vez que eu me acordava, tinha essa mensagem lá. Bom dia, eu te amo muito, muito pra sempre. Não sei o que. E era aquela melosidade toda. E o cara se iludindo cada vez mais, acreditando que tinha achado uma mulher exceção. Lembrando, vou deixar bem claro aqui. Eu me submeti a tudo isso porque eu achava que tinha achado uma mulher séria, digna e honesta, como vivem iludindo a gente aí, né? A tal da exceção. Certo? Eu não era mais besta também não, mas eu caí. Me deixei levar a cair na história da exceção. Certo? Por isso que eu fico gritando aqui direto, não tem mulher exceção. Mas continuando aqui. Foi bom demais. Certo? Esse pessoal tinha se acostumado mais com a minha presença. Aí chegou o tempo do noivado, 2 anos. Eu digo, rapaz... Esse povo, as irmãs dela casaram direito, tal, eu vou casar também direito. Eu sou de família, ela é de família, né? Tudo meio conservador, com esse papo de conservadora, não sei o quê. Tô lembrando, o regulamento é um regulamento da porra. Pra ter sexo, meu amigo, era difícil, viu? Pra rolar um sexo entre a gente era difícil. Com esse povo lá, enchendo o saco. Essa casa cheia de gente, quando eu pude ir lá no final de semana, meu amigo. Eu me sinto hoje um otário por ter feito tudo isso. Eu sinto vergonha quando eu me olho no espelho que eu lembro disso. Eu me sinto envergonhado. Mas continuando aqui. Quando fez 2 anos eu já estava melhor. Eu já tinha trocado a tal da Titan 150 por uma Bros. Certo? Uma Bros, uma 150 Bros. E peguei numa grana. Era no final de 2015. Foi 2015. Eu peguei numa determinada grana aí. Aí eu disse, eu posso trocar a Bros por uma CB300, que é meu sonho de consumo, pegar uma moto de média cilindrada, ou eu posso mandar fazer a aliança de ouro pra gente noivar. A aliança de ouro, gente. Ouro, 18, certo? Eu não vou nem contar o quanto que me custou isso, né? Um par de aliança de ouro pra ir noivar na casa dela. Fui lá, que nem um escravoceta, falei lá, e a gente noivou por ter a aliança no dedo dela, certo? Que putaria, que idiota, certo? Que imbecil. Certo? 2 anos já fazia. Eu sinto vergonha hoje. Vergonha. Deixei de comprar uma moto que eu queria, um sonho de consumo. Ainda hoje, eu tô vendo se troca a Twist agora por uma XRE 300. Tô vendo essa questão aí. Mas na época eu fiz um sacrifício pesado, uma coisa que é o que eu queria há muito tempo, que estava bem à minha frente, bem ao meu alcance por isso, certo? Então... Continuou tudo de boa, os 2 primeiros anos, ainda chegou aí em 2015, 2016 foi bom ainda. Aí 3 anos foi bom, tá tudo de primeira, tudo normal. Em 2017 foi só distância, eu viajei para trabalhar, para colocar o casamento em andamento, porque eu estava preocupado, as coisas, a crise financeira tá muito grande para todo lado, vocês sabem que dinheiro não tá fácil, o brasileiro tá tudo quebrado, certo? E o cara planejar um casamento assim não é fácil, que o povo queria festa, queria não sei o que, as duas famílias eram só tretando, querendo... E quem é que tinha que arrumar isso? Ninguém me deu R$1. Era eu quem tinha que arrumar isso aí, as coisas não estavam dando certo e tal. Mas eu tava me virando nos 30, né? Eu comprei antena Sky, comprei televisão, comprei panelada, comprei um monte de coisa. Um monte de coisa eu tava comprando, ela também tava comprando as coisas lá, certo? Aí veio 2017, digo, rapaz, já é o 4º ano, vai fazer qual? Agora eu tenho que me virar nos 30. Desse ano pro outro tem que resolver essa parada e seguir em frente com a minha vida. Pronto. Mas a gente já tava começando a tretar, a se distanciar, eu e ela começou a se distanciar de mim de repente, eu achando que era por causa do trabalho. Lembrando, meu trabalho não é fácil. Eu trabalho com vendas porta a porta, é uma batalha, é uma luta. Aí lá no meu outro canal, uma capivarazinha chegou e disse: uma triste história de um nordestino vendedor de panelas. Eu não vendo panelas, eu trabalho com material de limpeza. Tem nada a ver, viu? E é de marca ainda mais. Eu uso até o uniforme da firma que eu represento. Sou um representante de uma marca. Certo? Mas meu trabalho não é fácil.
certo? No sol quente às vezes e tal, às vezes eu tenho que dirigir, é o caralho. Aí, voltando ao relato, como eu acabei de dizer, ela não tem nenhuma consideração, né, pelo sofrimento de nenhum homem. Olha o tanto que eu tava batalhando aí, um homem honesto, trabalhador, digno, certo? Eu me acabei mais, né, porque eu tava estressado demais, ganhei um pouco de peso, certo? Tive um problema de caspa, tive que cortar o cabelo bem curtinho. Eu vi que ela não gostou muito, não. Que eu tive que cortar o cabelo quase que raspado, né? Tive problema aí com a caspa que deu um negócio aí, estresse, tá ligado? Queimado de sol. Tá ligado? Queimado de sol. E ela não gostou muito, não. Aí em 2017 a gente só tava se distanciando e tal, e eu trabalhando no mundo. Aí de repente eu voltei pra cidade lá, mas depois eu tive que voltar pra tirar a habilitação. Pra uma cidade aqui onde eu fico. Não vou dizer onde, que eu não sou idiota. Então, meus camaradas red pilados e black pilados, né? De repente, eu perdi o contato. A gente falava praticamente todo dia. Ela não respondia as mensagens, passou uns 2 meses desse jeito e tal, eu tirei a carteira preocupado, ainda fui lá uma vez ainda, que eu fui lá para resolver uma coisa, eu vi ela do lado de novo, e BBB, e só se distanciando, e eu não sabia o que era, certo? Aí de repente, na virada do ano, quando eu digo agora eu tenho que marcar a data, tá tudo planejado, vai ter que ver que ser, vai ser. Na virada do ano, 2017 para 2018, ou melhor, eu me lembro como hoje, pela manhã, era de manhãzinha, eu tava de saída para outra escola. Dia 2 de 2018, pela manhã, ela me manda uma mensagem pelo Facebook, terminando a parada toda, dizendo que não fazia mais sentido, que não estava dando mais certo. Lembrando, gente, não era de estar brigando, não. Acontece um desentendimentozinho aqui e ali, é normal, aí depois fazer as pazes, beleza. Não, eu nunca traí, certo? Eu andei na linha, certo? Me segurava, que tanto homem como a mulher tem aquelas vontades de estar... certo? Isso aí não é segredo. Mas me segurava. Certo? E eu tentava conversar, meus amigos. Tentava conversar. E não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Teve uma hora que ela disse, eu não quero mais. E ponto final. Não quero mais. E ponto final. Eu tentando conversar, o que foi. Pelo menos eu tenho o direito de saber a verdade. Depois de 4 anos da minha vida jogado fora. Não quero mais. E não dizia nada. Aí, pronto. Eu digo, fazer o quê? Terminou, né? Acabou. Passou-se então o dia 3, no dia 4 eu peguei o telefone e liguei pra ela. Pra falar. Não, já que eu tava viajando, não podia ser face a face. Ia ser palavra com palavra, certo? Escutando. E foi do mesmo jeito. Eu não quero mais, porque aí eu me alterei um pouco e disse: tudo que eu fiz por tu, o tanto que eu sofri nas unhas desse pessoal, tudo que eu sofri nas tuas unhas, certo? Do tanto que eu te ajudei com teus problemas psicológicos, teus problemas pessoais, teus problemas com a família, teus traumas de infância, não significou nada pra ti. Ela alegava que tentaram estuprar ela quando ela era adolescente, não sei o que. E eu fui praticamente um psicólogo, um pai pra ela, né? Eu acabei de dizer. Não, a resposta dela, não significou nada. Eu também disse, sua desgraçada, eu acreditei em você. Eu também acreditei. Desligou o telefone. Certo? Aí então, meus amigos, não tô omitindo fatos não, eu não tenho por que mentir, foi desse jeito, ela não teve piedade nenhuma de mim, não tentou nem conversar, inventar uma mentira nem nada. Certo? Aí se passou alguns dias, eu tava vivendo aquela fase do término do relacionamento, tava triste, mas eu já tava começando, eu pensava que ela terminou porque não queria mais, porque mudou, alguma besteira o cara pensa, não, porque eu fiz alguma coisa, o cara fica se sentindo culpado, um tapado, né, fica se sentindo culpado. Mas já tava começando a melhorar. Aí de repente, o povo da família dela sabe lá. Ela foi tão hipócrita, gente, que ela nem contou pra família dela que tinha terminado, né? Aí quando foi com 15 dias, eu fiquei sabendo a verdade. Ela postou uma foto, mais um cara, no Facebook, com uma cara de psicopata, certo? Uma cara de mulher endemoniada. Nunca vi uma mulher com um olhar mais diabólico do que aquele, não. E todo mundo que eu mostrei a foto dos meus amigos, que eram blue pills, ó, imaginas e blue pills, certo? E mulheres também do Facebook, certo? Que eram amigas minhas, né? Nessa época eu tinha amizade com mulher.
ficaram horrorizadas com o olhar dessa menina e a atitude dela. Mais um cara na foto, certo? Aí, meu amigo, meu mundo desabou. Porque não esperou nem um mês. Mentiu pra mim. Aí eu liguei pra família dela e o que foi? Digo, eu vou ouvir agora um monte de falsidade desse povo, mas eu tenho que saber a verdade. Olha o caráter do cara. Já tinha sido preso 2 vezes por assalto à mão armada. É de uma família de assassinos, certo? Assassinos de familiares, certo? De gente que se você arruma uma briga, no Nordeste essas confusão. Ele não vem brigar com você e atirar em você de frente, não. Quando você tá num canto quieto, ele chega bem de fininho e ataca você pelas costas. Esse tipo de gente aí, ó. De serpente aí, né? E olha o caráter do cara, né? Tava perdidamente apaixonada por ele e foi de repente assim. Era um shed, tatuado, bombado, né? Bandido, né? Bandido fino. Ajeitado por uma amiga e a mãe dessa amiga, certo? Modernetes. E essa amiga dela é casada com o primo dela, certo? Que também, de certa forma, é parente meu, certo? Tudo armado e orquestrado pelas minhas costas, certo? Vocês estão vendo que eu estou contando um relato friamente aqui, de forma fria e calculista. Eu não estou nem ligando para esse país. Mas eu quero deixar para a posteridade essas informações para provar definitivamente que não valem nada. Essas mulheres de hoje não valem nada, são aberrações, reverenciam o mal, se atraem e se entregam de forma totalmente depravada às forças das trevas, viu? Encarnada nos homens. Alguns homens, né? Tem um idiota ali com som de balada, mas dá para fazer o vídeo aqui. Então, gente, como eu fiquei? Vou contar agora. Eu fiquei aterrorizado. Tive uma crise séria de depressão. Um ataque de depressão muito sério. Eu já tava melhorando, porque eu não sabia o motivo e tal. Já tava começando a melhorar. Mas depois que o cara sabe a verdade, cara, o cara tem um choque pesado de realidade. E isso também, meus amigos, quando o cara passa, como o nosso amigo Fênix, que passou anos sendo torturado e tal, o cara já vai começando a criar aquele negócio psicológico, o cara já sabe que tá acabando e tal, mas eu não fui, gente. Pra mim o choque de realidade foi de uma vez, entendeu? Foi como você... Uma coisa é você ficar levando chicotada por um bocado de tempo, como o nosso amigo Fênix, por exemplo, né? Que lembra do relato dele. E outra coisa é você se atirar do prédio de uma vez, entendeu? É muito mais fácil você morrer na panca, no choque, né? Quando você chocar com o chão, que você... É muito mais fácil, certo? Então, foi isso aí, gente. Fiquei com um ataque de depressão muito grande, um luto muito grande, tal, não conseguia comer direito. Foi mais ou menos, isso foi em janeiro. Quando foi o mês de fevereiro foi o pior. O mês de março nem se fala. Quando foi em abril eu já estava começando a me recuperar. Eu aproveitei também o choque de realidade que tive e dei valor a mim. Era sofrendo, mesmo assim era na dieta, era firme e forte, praticando, botando pegado nos exercícios, procurando um tratamento capilar. E tudo deu certo pra mim, tá ligado? Deu tudo certo. Eu tava mesmo assim, me deu valor, tá ligado? Eu tentando, era caindo, mas me levantando. E era teimoso, era chorando e ao mesmo tempo rindo, entendeu? Não foi fácil não, gente. Não foi fácil, gente. Não foi fácil. Mas para eu dizer assim, eu melhorei totalmente. Foi 8 meses, certo? 8 meses. Meu mundo havia desabado. Na lei de Deus fui julgado, na lei do homem condenado. Aí veio um monte de prima dela, que também são família minha. Não, Jason, você foi um homem. Você foi um homem. Você deu duro. Você um dia encontra uma mulher de verdade. Não sei o que, não sei o que. Eu não vou nem responder isso aqui, viu? É, meus amigos. Homem bom não presta pra ser, só presta pra ser amigo, né? Pra relacionamento ele não vale nada, é sem graça. Ele não transa, ele é um homem casto, ele é tapado, ele é... Eu já vi elas dizerem isso, gente, pessoalmente. Que só sentem orgasmo com marginais, e que homem bom só presta se tiver dinheiro, certo? Homem bom só presta se tiver dinheiro para virar futuro pagador de pensão, certo? E perder o que possui em divórcio. É triste e cruel, né, essa história. Bom,
eu sobrevivi a isso, né? Só pra constar, gente. Eu nunca mais fui lá na casa desse pessoal. Não quero amizade com esse pessoal. Agora eu vou contar o porquê. A história ainda não acabou. Agora vem o depois de tudo que aconteceu pra mim e pra ela, certo? Eu não arrumei mais ninguém. Eu até tentei me envolver, mas as mulheres da minha cidade... Eu ainda tentei, ainda passei um ano ainda apelando como Blue Pill. Um ano não, 9 meses praticamente. Tentando, apelando como Blue Pill ainda, levando cacetada aqui e acolá. Mas as capivaras da minha cidade, as modernetes, são tudo safadas, gente. Eu não quero saber se o cara tem twist, não. Elas não olham pra quem tem uma twist 2008, não. Elas olham pra quem tem uma Hornet 600 2018 do ano, entendeu? As mulheres da minha cidade é assim. Ela não quer saber se você tem um Fiat Uno novo, não. Ela quer o que tem o Corolla, entendeu? E às vezes você pode até conseguir descolar um namorico com alguma capivara, mas não dá certo, porque chega um parente, que aqui quase todo mundo é rico, com Corolla, chega um parente com uma moto melhor, apresentando coleguinhas, BBB, que também tem as coisas, aí termina os relacionamentos tudo afundando. Eu vejo aí o povo tudo direto aí. Os caras, gente, em 2015 teve um suicídio em massa de homens aqui, gente. De jovens, de adolescentes, uma semana, dentro de 15 dias morreu vários. E adivinha o motivo? Isso foi confirmado, saiu até nos jornais aqui do estado. Tá ligado? Que foi por culpa de mulher. Tá ligado? Eu já contei esse relato no meu primeiro canal. Triste e cruel, gente, isso aí. É um absurdo. Você vê o tipo de mulher que é aqui na minha cidade. Tá ligado? Mas mesmo assim eu dei valor a mim. No ano de 2018 foi um fracasso. Eu ainda fui ser Blue Pill, ainda sofri um acidente, quebrei a clavícula de moto, correndo atrás de capivara, certo? Aí foi nesse acidente que eu comecei a me acordar, a me revoltar de verdade, olha. Jason, ela tá lá com um bandidão, né? Vivendo as maiores aventuras que se tem direito. E tu tá aqui em cima de uma cama se recuperando e não conseguisse nada. Tá na hora de mudar. Tá na hora de se afastar desses Blue Pills e procurar informações. Eu procurei, achei os incel, depois eu achei os Big Tom, conheci o tatuado. Todo mundo já conhece a história, né? Eu não quero falar disso aqui não. Então o relato vai ficar comprido demais. Foi quando eu me tornei Migtal, tomei as primeiras Red Pill, veio a fase da revolta, mas passou. Tá ligado? Aí eu tô trabalhando firme e forte, né? Me recuperei, desapeguei, não sou mais escravoceta. Não falo com essa mulher, nem com a família dela mais. Por quê? Sabe o que eles fizeram, gente? Eles me tratavam como um monstro, um psicopata, né? Só começaram a me respeitar pelo que eu tinha. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Aceitaram o bandido lá morando com eles. Só essa tia aí que supostamente é a tutora que supostamente deu pitaque, fez berreiro, mas não teve jeito não. Ela inclusive foi uma das que foi em depressão, porque a tal da ex minha, que para ela era da tutela dela, era a favorita, né? Ela dizia, é minha filha, não sei o que. Foi um choque para ela também, né? Escolher um marginal ainda mais incentivada pelo marido, a mulher do filho dela, né? Inclusive esse filho dela que a mulher foi que ajeitou esse bandido é primo dessa mulher e que é casada com esse primo dela, que é filho dessa mulher aí, que era bem ruim pra mim, sabe? Tô entendendo, acho que vocês estão entendendo. Aí ela ficou em depressão e tal, lembrando, esse povo aí é tudo Judas. Esse povo aí é tudo sociopata, tudo gente ruim, gente muito ruim mesmo, entendeu? Gente falso, que não quer nem saber. Se eles puderem sacanear, eles sacaneiam. Aí ficaram se desculpando comigo na época, perdão pelo que a minha irmã fez com você, BBB, blá blá blá, BBB, blá blá blá, vá tomar no cu, até excluir o Facebook, principalmente por causa desse povo aí, por outro motivo também, pra nunca mais ter que olhar pra esse povo, e nunca mais volto pra aquele Facebook, nunca mais, eu volto ao Facebook, nunca mais, eu juro perante Deus, o diabo, o que for, nunca mais volto pra Facebook. Aí continuando aqui, esse bandido lá é quem domina agora, certo? Ele é traficante, certo? Ele é ladrão, é bandido, certo? Ele colocou a minha ex no mesmo caminho, ela agora é usuária de drogas, certo? Aí, modernetes feministas, é isso que vocês querem? Ele bate e espanca ela com força, certo? Pelo que eu fiquei sabendo aqui. E vocês acham que eu tenho pena? Não tenho pena nenhuma, por medo pode matar ela de soco, certo? Dessa vez eu fico do lado dele.
Que eu não tinha. Por quê, gente? Porque eu não tinha relacionamento com ele, eu não sou viado. Eu tinha relacionamento com ela, era ela que me devia respeito e confiança, certo? Não foi ele que me decepcionou, foi ela, certo? Eu sou homem o suficiente para reconhecer isso. Só que quem é o culpado é os dois. Mas voltando aqui, não é esse o assunto. Essa tia dela, o marido dessa, que é o pai desse fulano aí que a mulher me sacaneou. O marido dessa mulher é um pedófilo, certo? Ele é um estuprador pedófilo, ataca crianças. Como lá é uma zona rural, ele pegava as crianças, inclusive as primas da minha ex, inclusive as irmãs da minha ex, certo? E arrastava para o mato, espancava as meninas e fazia o que queria. Ele pegou uma das meninas lá, gente. Pelo que a minha ex-cunhada me relatou. Essa ex-cunhada minha queria se matar. Uma menina com 15 anos queria se matar. E eu perguntei o que é. Nessa época eu estava no relacionamento. Aí ela disse por quê. Uma das meninas lá estuprou, a menina sangrou. Era virgem, né? E recentemente ele foi estuprar a sobrinha dessas meninas aí, dessa que sangrou. E elas pegaram no flagra, denunciaram a polícia, ele foi preso. Acabou com a família dessa capivarazinha, dessa tia. E vocês acham que eu tenho pena, é? Eu não sei se ele ainda está preso, mas eu acho que pedofilia ainda mais vários casos. Não foi só um caso, não, gente, foi vários. De estupro, de molestar crianças, de espancar e tal, ainda mais da família. A mulher dele sabia, ia cobertar. Inclusive, gente, olha como eu fico horrorizado. Outra tia dela, que é a irmã dessa mulher, uma das filhas dela, gente, foi estuprada por esse cara, esse cidadão aí. E ela sabia e não denunciou. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão vendo a gravidade da situação. Uma mãe preferiu apoiar um pedófilo do que estuprou a própria filha, gente. Isso é um absurdo. Esse povo rapaz, eu não vou nem... Esse povo aí é a reencarnação do mal, gente. Falando sério, esse povo aí... Sei que a família está destruída. Esse pessoal aí estão vendendo tudo o que tem para tirar o pedófilo da cadeia. Porque vocês sabem que isso é um crime muito grave, certo? Estupro e ainda mais pedofilia junto, certo? É um crime muito grave, certo? Estão gastando tudo, vendendo tudo que tem para tirar esse cara da cadeia, certo? Ele já é um velho, já é até aposentado, certo? Estão com medo dele descer pro presídio. Se ele descer pro presídio, o estuprador já sabe o que acontece no presídio, né? E se for bem feito. E a minha ex tá do jeito que tá aí, apanhando, entrou pro mundo das drogas, do crime, né? Diz sério pra mim, mas a fonte não é muito confiável. A fonte é a minha mãe borderline. A minha mãe gosta de inventar as coisas, aumentar as histórias. Fofoqueira nata. Que cometeram um assalto à mão armada numa cidade vizinha aqui. Então, pra ser preso, certo? Não é isso que modernete, feminismo dá, né? Empurra as mulheres, as amiguinhas, as próprias irmãs pro mau caminho. Só pra constar, essa mulher que empurrou ela pro bandido fez isso aí pra me prejudicar, gente, por inveja. Porque a gente era feliz, eu era romântico, carinhoso e tal. Tinha as coisas, né, de família. Agora é engraçado, ela não quis ficar com o primo, nem com nenhum bandido, né? Essa feminista moderneta aí. Ela procurou um partido bom, né? O filho do pedófilo. Mas pra besta, empurrou um bandido. Pra você ver a consideração, a amizade, né? A consideração que elas têm umas pelas outras, né? Meus amigos. É a verdade. E eu segui em frente com a minha vida, tô de boa aqui, Black Pill, né? Não acredito mais nessas porra mais, não arrumei mais ninguém, seriamente. Minhas aventuras, meu amigo, não estão durando nem uma semana e eu já não tô nem sentindo vontade, quer dizer que eu já tô alcançando o nível máximo. Esse ano de 2019 eu estou terminando como um vencedor financeiramente, certo? Tudo que eu quis esse ano, gente, por incrível que pareça, deu certo. Certo? Tudo que eu quis. Conquistei um patrimônio no começo do ano. Só nos 4 primeiros meses do ano eu conquistei um patrimônio de mais de 4 mil reais. Certo? Eu sozinho. Certo? Trabalhando como autônomo. E somando o patrimônio no ano, eu consegui um patrimônio de quase 10 mil reais. Certo? Para o ano que vem, eu quero dropar essa quantidade. E é isso aí, gente. É isso aí. Agora eu vou passar uma mensagem para vocês e para vocês que também estão passando pelo que eu passei, seguirem com as suas vidas, porque o mundo não acabou.
certo? O mundo dele não acabou por causa de gente ruim, certo? Você pode ser autônomo e viver para você mesmo. Então, rapaz, você que tá na mesma situação que eu estive, vai ficar aí com a cara no chão? Vai ficar aí chorando, de cabeça baixa, vivendo em tons de cinza? Amigo, eu só posso te dizer uma coisa: levanta a cabeça e pisa firme. A verdadeira luta começa quando a gente pensa que não dá mais, quando a gente pensa que as nossas energias, nossas forças se foram, quando a gente pensa que não tem mais nem força para se levantar. Aí sim é que a verdadeira batalha começa. Então, guerreiro, como dizem por aí, né? Levanta a cabeça, vai viver pra ti. O mundo não acabou por culpa do monte de vagabunda, não. Você ainda pode crescer, você ainda pode sonhar, você ainda pode vencer. Sabe por que elas nos odeiam? Porque a gente não pode mais ser dominado, a gente não vai ser mais controlado. Isso é assustador. O homem ergueu a sociedade. Um homem livre, ele desperta medo, ele desperta temor. O homem livre, ele desperta ódio. Porque o homem livre, ele pode desbravar o mundo. E a capivara nunca vai ser livre, porque ela vai arrumar cria de marginal, ela vai ter que ficar presa cuidando deles. Elas nos invejam porque se a gente for esperto, a gente pode ser livre, pode desbravar o mundo, a gente pode viver no luxo e na opulência sem responsabilidade nenhuma, é só a gente querer, certo? Se alguma vagabunda fez um mal pra você, sabe o que você deve fazer? Devolva golpe por golpe, desprezo por desprezo, ruína por ruína. Faça de si mesmo o terror dessas suas inimigas aí, viu? Não de forma literal, mas de forma cuspa no chão e diga adeus, certo? Essa é a mensagem que eu passo para vocês. Aprendam com meus erros e também com meus acertos. Por enquanto é só.